Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor. Mensagem de hoje está em Isaías, capítulo 53, o primeiro versículo, né? Quando ele fala: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Capítulo 53 da Bíblia, eu particularmente, junto com 2 Coríntios 13, para mim são os dois capítulos mais bonitos e os que mais me comovem. Mas vamos lá. Esse capítulo ele vai detalhar como o Messias, né, haveria de morrer, o Messias tão aguardado pelos judeus, que quando chegou foi morto pelos próprios judeus. Interessante isso, né? Às vezes você espera algo, espera, e quando você tem, você não percebe que você tem exatamente aquilo que você estava esperando e você joga fora. Talvez isso tenha acontecido com você em algum momento da vida, um emprego, um relacionamento, né? Algo que era muito importante para você, mas que você não percebeu enquanto estava na sua vida. Valorizou depois que perdeu. No caso dos judeus, eles não valorizaram até hoje. Mas vamos lá. Essa pergunta ela é muito interessante quando ele pergunta, né? E a quem, né? O braço forte do Senhor, ele moveu a quem? Se cria, Deus cria um relacionamento com um determinado povo para que aquele povo entendesse que eles iam ser exemplo para o mundo, mas que eles não deveriam ser únicos. Porque se eu creio num Deus criador de tudo, se é de tudo, ele criou aquele outro povo que adora outro Deus, outra imagem, ele também criou, né? E o plano divino lá do Éden, né? Lá do início de tudo, era que Deus habitasse com o homem. E não fala com o homem, ali não existia religião, ali não existia divisão, ali era Deus e o homem e a natureza. Então, assim, esse mover do braço do Senhor, com a morte de Cristo, do Messias aguardado por aquele povo, era na realidade um mover que iria nos trazer para perto dele. Porque o sacrifício em si fica até meio assim complicado. Você, poxa, se Deus sabe de tudo, eu cheguei a essa conclusão, né? Pensando, eu digo, se Deus sabe de tudo, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? O tempo dele é diferente do nosso, não está no Cronos, está no Kairos. Então, assim, se Deus cria um ser, coloca num jardim, uma outra criação que vem possuída, né? Mas vem e seduz o homem a pecar, a desobedecer, enfim. Já sabemos da história, né? Desde o jardim de infância. E aí Deus se revolta contra esse homem e fala que aquela atitude afastou o homem dele. E aí o que acontece? Deus pune o homem e a promessa ali é de inferno e não de céu mais, e não de habitar um com o outro. Na realidade, de habitar com aquele ser que possuiu a serpente. E aí eu paro para pensar e digo, poxa, tá errado. Se Deus já sabia, se Deus já sabe de tudo, então isso fazia parte do plano de Deus. A queda também fazia parte do plano de Deus. E só depois eu entendi. Porque, na realidade, para que nós tivéssemos acesso em algum momento ao céu, mesmo com Deus tendo o plano de ele vir para cá e não nós irmos para lá, em algum momento nós habitaríamos o céu, assim como está revelado os 1000 anos lá no livro de Apocalipse. E não dá para ir para lá sem passar pela morte. E o único jeito de um homem morrer é pecando, porque o pecado gera a morte. Então, eu acho isso tremendo, né? Não é simples,
Mas a gente entende quando lemos o Salmo 24, né? Quando já falei isso em outros vídeos, quando os anjos perguntam quem é este Rei da Glória, né? E porque eles não reconhecem, não entendem Jesus subindo ali com matéria e tal, e essa transformação será necessária, né? Quando fala que os mortos ressuscitam. Então, assim, só pensando muito sobre isso foi que eu cheguei a essa conclusão. Na realidade, para que nós habitássemos o céu em algum momento, nós precisamos passar pela morte. E se o homem não pecasse, ele não morreria, porque o salário do pecado é a morte. Então, o braço forte do Senhor aí, ele moveu para que, na realidade, todos os povos fossem alcançados. Né? E quando fala quem creu na nossa pregação? Você crê nessa pregação? Fica a reflexão.